Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Esse nosso canal que tem por objetivo trazer meditações diárias a respeito da vida, tendo como base a palavra do Senhor e o Evangelho de Jesus Cristo. Se inscreva em nosso canal, aperte essas notificações para receber diariamente os nossos vídeos. Se você gostar, dê um like e compartilhe. O que nos define como pessoas não é aquilo que os outros dizem ou nos induzem a ser, mas o que Deus diz sobre nós, a nosso respeito, por meio da sua palavra. Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo de número 4. O tentador se aproximou dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está em meio a uma experiência espiritual fantástica. Alguns dias antes ele foi batizado por João Batista. Aconteceu que o céu se abriu, sobre ele veio o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. E uma voz vinda do céu disse: tu és meu filho amado, em quem me alegro. Jesus tem a sua identidade como filho de Deus confirmada. Ele ouviu isso do próprio Pai, dizendo que ele era o filho amado. E o Espírito Santo então o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias sem comer, ele teve fome. E o diabo se apresenta e lhe faz um desafio: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Essa tentação parece ser pequena, mas se Jesus tivesse seguido a sugestão do diabo, estaria fazendo a sua vontade. Hoje muitos caem nessa tentação, ao invés de obedecerem à voz do Pai, estão ouvindo a voz e obedecendo à voz do diabo. Se Jesus tivesse caído nessa tentação, tivesse transformado as pedras em pães, a sua encarnação teria sido à toa. Ele teria se tornado a imagem do diabo, ele teria obedecido à voz do diabo, como aconteceu no Éden, quando o primeiro casal, ao ouvir e dar ouvido à voz do diabo, ele se tornou a imagem da serpente, porque desobedeceram a Deus por causa de um alimento. Então, eles olharam aqui o fruto do conhecimento, se encantaram, tomaram e comeram daquela árvore e por isso então caíram. O que nos identifica como filhos de Deus não são aquilo que fazemos, não são as coisas que fazemos ou deixamos de fazer, não são demonstrações de poder ou de autoridade, mas obediência a Deus. Essa é a maior evidência de um filho de Deus, a sua obediência ao Pai. Logo, não precisamos fazer nada para demonstrar que somos filhos de Deus. A sua palavra para nós já é suficiente. A palavra que diz ao nosso respeito que nós somos filhos amados de Deus. Assim como Jesus o ouviu dias antes, nós também ouvimos, pelo meio do Espírito Santo que habita em nós, que nós somos filhos amados de Deus. Então não devemos nos esquecer de quem somos, não devemos nos esquecer da nossa identidade em Cristo como filhos de Deus. Muitas vezes na nossa necessidade nós somos tentados pelo diabo a fazermos algo contrário àquilo que Deus ordena na sua palavra. E Jesus, ciente disso, ele usa a palavra de Deus. Ele responde ao diabo dessa maneira: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque ele ouviu: tu és meu filho amado. Então o que nos define não é obedecer à voz de alguém, à voz do diabo, mas é ouvir a voz de Deus. O que nos define é aquilo que Deus diz a nosso respeito na sua palavra. Em outras palavras, Jesus disse ao diabo: eu não preciso fazer nada para dizer que sou filho de Deus. O que me define não é o que eu faço ou deixo de fazer. O que me define é que o meu Pai diz na sua palavra. Então sempre em nossos desertos, sempre em nossas crises, sempre vai aparecer alguém para nos dizer: se você é filho de Deus, por que Deus não ouve essa oração? Se você é filho de Deus, por que está passando por essa crise? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa enfermidade? Se você é filho de Deus, por que Deus está permitindo que você passe pela crise, pelo desemprego, pela dor, pelo sofrimento? Mas é a palavra de Deus que nos define. O que ela diz a nosso respeito, não o que os outros dizem, não o que os outros pensam. Porque na sua palavra diz que Deus nos resgatou com o sangue do seu Filho e que nós temos nele a oportunidade de vida eterna. E como Jesus venceu a tentação e venceu o diabo, nós também podemos vencer
as nossas lutas e tentações por meio da palavra de Deus. Que apesar de enfrentarmos dificuldades, venha o que vier, aconteça o que acontecer em nossas vidas, o que vai nos identificar como filhos de Deus não são os acontecimentos, mas é aquilo que Deus diz a meu e a seu respeito. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra de Deus diz que todos que acreditam no Espírito Santo são filhos de Deus. Que Deus nos concedeu um Espírito que clama, Abba, Pai, e que Deus está com os seus ouvidos inclinados ao nosso clamor. Que Deus te ajude nesse dia a vencer as suas limitações, vencer as suas tentações, vencer os seus inimigos. E te ajude suprindo as suas necessidades, que te fortaleça. Por meio da sua palavra, você vença as vozes que se apresentam para tentar te destruir. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te fortaleça, te proteja e te guarde. Fique na paz e nós nos vemos na caminhada.